E aí pessoal, tudo bom? Estou eu aqui hoje com o Vitor e a Sônia. Nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas atrás dos processos que a gente aqui na Prime Robot costuma automatizar. Então assim, hoje a conversa vai ser bem descontraída e eu já vou apresentar eles para vocês. Que legal, se conecta com a gente aí, muito bom que você pode estar conosco assistindo esse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui para vocês, essa é a Sônia Lessi. Ela hoje é sócia e diretora de experiência da Profissas. O Vitor, ele é CEO da Profissas e um dos sócios também. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia com eles sobre como nasceu a Profissas e o que a Profissas efetivamente se propõe a fazer que ajuda você a melhorar o seu processo. Porque a gente sabe que processos envolvem pessoas e as pessoas aqui é o ponto-chave da nossa discussão. Queridos, muito obrigado por aceitar essa nossa conversa hoje. E a gente queria saber de vocês, assim, né? De onde surgiu essa ideia, Vitor, da Profissas? Vamos pensar, né? Como é que você, como CEO, vem nessa jornada e o que você enxerga, né? Que a Profissas resolve para o mercado, assim? Boa, Ciro. O prazer é nosso estar aqui. Prazer pessoal estar com vocês, com a Sônia. Falando um pouquinho sobre mim, né? Eu venho de uma carreira no mercado como comunicador, sou publicitário e jornalista, mas sempre atuei muito próximo do RH, né? Foi o que sempre me cativou. Trabalhar com pessoas, pensar em atração, retenção e desenvolvimento. E por ser uma pessoa LGBT+, faço parte dessa comunidade com muito orgulho, eu sempre me conectei muito com a diversidade nesse sentido. E tinha a vontade, né, de expandir isso dentro do meu ciclo pessoal e profissional. E depois de passar pelo mercado, experimentar várias empresas diferentes, startup, agência, empresa tradicional, eu falei, cara, tá na hora de tirar a minha ideia do papel, de empreender e trabalhar com mais foco em educação e diversidade. Aí eu comecei a fazer um projeto pessoal nas redes sociais e no meio do caminho fui encontrando o Lucas, depois a Sônia, e a gente se juntou para transformar, né, esses sonhos que a gente tinha de empreender e por um propósito, né, de impulsionar pessoas, de construir um mundo mais diverso, mais inclusivo, na Profissas. Então, hoje na Profissas nós somos a escola da diversidade e habilidades humanas. E o que a gente faz é criar experiências educativas, tanto para impulsionar talentos para os desafios do novo mercado, mas também para educar todas as pessoas para construir ambientes mais plurais, inclusivos e equânimes no mercado de trabalho, tá? Então essa é a nossa principal entrega. Então por meio de conteúdo, treinamentos, programas, eventos, a gente quer realmente escurecer e colorir as ideias das pessoas, né, Sônia? Porque a gente tem que estourar as nossas bolhas sociais, conseguir olhar para o lado e não só para o nosso próprio umbigo, entender que existem realidades, necessidades, vivências diferentes das nossas, né? E isso acho que conecta bem com o que você falou na questão dos processos, o quanto a gente pensa nas pessoas antes de simplesmente automatizar uma ferramenta. Será que isso vai ser bom para a Sônia, para o Vitor e para o Ciro? Sim. Ou vai atender só um de nós, né? Então, gira por aí a entrega da Profissas. Muito legal, Vitor. Você fala assim sobre essa questão, né, da gente ter um ambiente diverso, né, a diversidade no ambiente de trabalho, e a gente percebe o quanto isso no dia a dia afeta a entrega de inovação das empresas, né? Porque vamos imaginar o seguinte, né, que inovação é CNPJ emitindo nota fiscal, né? Assim, não tem como a gente trabalhar com inovação sem que isso tenha um viés econômico, né? Que seja viável do ponto de vista econômico, não só tecnologicamente viável, né? Que hoje a gente trabalha muito a tecnologia, tem que ser viável economicamente, mas tem que ser desejável pelas pessoas. Aqui nós estamos falando desse quesito, e eu enxergo que a diversidade leva a empresas a serem mais criativas. O que eu quero dizer com isso? Que inovação é para empresas, assim como a criatividade é para as pessoas. E aí, para a gente ter um ambiente criativo, né, Sônia? Então, assim, vamos imaginar que você está cuidando de experiência na Profissas. Para a gente ter esse ambiente criativo em que as pessoas vão efetivamente poder criar inovações, eles podem criar novos produtos ou serviços. Como que você enxerga, né, essa tua atuação de diversidade, não só a diversidade das pessoas na corporação, mas o quanto essa diversidade permite que as empresas sejam mais criativas, né? Que os times sejam mais criativos. Então, seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigada, Ciro, pelo convite, muito bom estar aqui.
Ao longo da minha jornada, eu fui, a partir das minhas formações e experiência, né? Sou administradora, sou pedagoga, sou UX Research, fiz especializações em treinamento comportamental, e tudo isso para eu entender quais são os aspectos do processo de aprendizagem das pessoas. Como que as pessoas aprendem e como elas se impulsionam para entregar valor nos ambientes em que elas estão inseridas. E hoje o que a gente mais faz na Profissas e compartilha com as pessoas é entender qual é o ponto, né, o marco de desenvolvimento em que as pessoas vão conseguir criar valor que também seja um valor para quem está recebendo. Sim. E aí, quando a gente fala de diversidade, esse é o ponto principal, porque diversidade, criatividade e inovação, elas estão conectadas. E as empresas, elas levam um tempo para perceber isso, né? Porque se você está criando uma solução, um produto, um serviço, você quer que isso seja entregue para alguém, você está criando isso para alguém. E se você está direcionando para o seu público, hoje, por exemplo, no Brasil, 56% da população é negra. A gente tem aumentando a longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais, então a gente tem um número maior de pessoas com mais de 50 anos. A gente tem uma população LGBT no Brasil que é gigante, porque as pessoas, elas conseguiram conquistar um espaço em que elas possam se apresentar pro mercado e dizer quem elas são. E não que isso seja um lugar seguro, porque o Brasil também é um país que mais mata pessoas LGBTs, mas elas conquistaram um espaço em que elas possam falar quem elas são. E quando a gente pensa nesse cenário, nesse contexto, se você tem dentro da sua empresa um time homogêneo, né, de pessoas parecidas, de pessoas com os mesmos marcadores, com as mesmas experiências, com o mesmo ponto de vista, como que você vai criar uma solução para entregar para alguém que é completamente diferente dessas pessoas? Então, discutir diversidade dentro do ambiente corporativo, numa estrutura institucional, é pensar quais são as pessoas que vão conseguir alcançar os interesses e as necessidades do público que vai comprar as suas soluções. Né? E a gente pode até estudar, pesquisar, assistir, observar, mas tem um fator muito importante que é a experiência, que é a vivência. E você só vai conseguir observar o nível de experiência que aquela pessoa precisa, que ela ainda nem sabe, quando você tem no seu time alguém compartilhando essa experiência. Então, se a gente fala de inovação, pensando em inovação e criatividade, a gente precisa propor um ambiente que exista uma cultura inovativa. E essa cultura, ela é construída por pessoas. Então, você pode colocar no papel, escrever um texto muito bonito, falando sobre como é a cultura, né? Contratar os melhores designers e deixar uma apresentação incrível. Mas, no final das contas, são pessoas entregando cultura. E se elas não compartilharem desse propósito, essa cultura não existe de fato. Muito bom, Sônia. Eu vou pescar uma das palavras que você falou no discurso aqui, que eu acho que ela resume muito bem essa questão da inovação, no sentido de inovativa. O quanto as pessoas têm que ser protagonistas no ambiente de trabalho, certo? Porque muitas vezes a gente criando equipes homogêneas, o que nós estamos fazendo é simplesmente replicar um caráter específico, e eu quero que essas pessoas elas sejam não necessariamente ativas, mas que elas sejam só reativas, ou seja, um fala e aquele grupo homogêneo obedece, certo? Então assim, e aí quando você usa essa palavra de trocando ela de inovação para inovativa, uma empresa mais pessoas, né, que promovam esses processos inovadores, eu percebo esse gerúndio, eu percebo essa questão que pessoas que são diversas, elas são mais protagonistas. Como é que, então assim, agora vocês enxergam, né, a Profissas como protagonista nesse processo, né? Como que funciona o processo da Profissas quando vocês vão entrar numa empresa? Qual que é a primeira coisa que vocês vão fazer? É um diagnóstico? É uma conversa com o gestor? Como que eu começo esse processo de ter uma equipe mais diversa? Como é que vocês tratam isso no dia a dia lá, né, na ponta, né? Então vamos pensar assim, na fila do pão. Como é que começa, né? Como é que eu começo? Como é que eu contrato a Profissas? Como é que isso acontece? Sim. Boa. Só puxando uma frase que você falou, Ciro, que eu acho muito legal, eu sempre repito isso, né, Sô? Que não existe transformação se não tiver incômodo, sabe? E quando você fala, né, que uma pessoa diz, as outras abaixam a cabeça e fazem, porque todo mundo parece, pensa da mesma forma, não inova. Não é um ambiente inovativo se a gente não tiver. Então,
a gente sempre busca isso nos nossos programas, né? Eu sempre falo que, assim, a gente quer que tenha um espaço seguro de troca e aprendizagem, que as pessoas possam realmente sentir a vontade para falarem como pensam e aprenderem novas nuances, mas é bem importante que tenha uma pitada do que a gente fala de provocação, né? Uma palavra que a gente usa muito na Profissas. A gente, inclusive, chama as pessoas que são porta-vozes, que palestram com a gente, de provocadores e provocadoras. Justamente porque, para a gente ter uma mudança de comportamento, de mentalidade, que é necessária tanto para a diversidade, quanto para a inovação, quanto para a gente assumir as rédeas da nossa própria carreira, né, da nossa própria jornada de autodesenvolvimento, se não tiver esse incômodo, se não tiver essa provocação, aquela alfinetadazinha na dose certa, a gente não muda, né? Então isso é bem importante. E aí, voltando à sua pergunta de como as pessoas se conectam com a gente, né? Quando a gente é buscado, a primeira coisa que a gente faz, e a Sô pode explorar um pouco melhor na metodologia das experiências, que é a área que ela toca, a gente sempre se preocupa em fazer um momento de escuta. Um momento de escuta ativa, que inclusive a gente roga que as empresas façam o mesmo com seus colaboradores, mas porque a Profissas trabalha com soluções mais customizadas. A gente entende que principalmente nesse processo, né, que ainda é árduo, justamente porque a gente vive num país que replica padrões excludentes, que a gente tem pequenos grupos em situação de dominância e privilégio. A gente sabe que é um tema sensível e por isso a primeira coisa é escutar, fazer uma imersão, entender mais sobre aquelas pessoas, sobre o contexto do negócio, sobre a cultura da empresa. Se a gente não fizer esse mapeamento prévio, é muito difícil que um programa que a gente desenhou, pensando num âmbito geral, se encaixe para todo mundo. E volta lá no que a gente falou no início. Um processo, um programa, um treinamento, uma experiência, ela não vai ser igual para a Sônia, para o Ciro e para o Vitor. A gente tem que pensar, né, no maior volume possível, no maior âmbito possível, como que isso vai se conectar com as necessidades de cada um, de cada uma, para realmente ser inclusivo. Então, se a gente está ensinando as empresas a fazer isso, a gente tem que fazer o mesmo nos nossos programas. Então, feito esse mapeamento, a gente consegue lapidar as nossas trilhas especializadas que a gente criou, quebrou a cabeça, buscou no mercado, testou, e aí propõe o melhor caminho para a gente poder fazer essa experiência acontecer dentro da empresa. Mais ou menos por aí, né, Sô? O que você complementaria? Sim, um ponto muito importante na nossa metodologia é que a gente precisa entender qual é o perfil de necessidade e de vulnerabilidade que aquele cenário ali apresenta. Então, se a gente fala de educar as pessoas para a diversidade e inclusão, a gente precisa pensar quais são os desafios que eles enxergam e quais os desafios que estão invisíveis ali naquele cenário. Então, a gente tem uma etapa de diagnóstico inicial que o time de negócios faz, mas também assim que eles entram, né, quando a gente consegue entender qual o perfil de programa faz mais sentido para o público que eles querem atender dentro da empresa, é fazer um alinhamento um pouco mais específico. A gente faz um mapeamento de perfil mais estruturado. Na metodologia da Profissas, essas etapas, esses processos, né, que é um processo também. Então, esse processo de mapeamento das pessoas participantes para conectar aquelas necessidades com as nossas soluções é fundamental. Porque se a gente não pula essa etapa, a gente vai entregar um produto incrível, né, um programa incrível, que não vai conectar com essas pessoas. Então, a gente mapeia os perfis de hierarquia, nível de conhecimento, o tipo de entrega que as pessoas fazem, quais são as pessoas que estão conectadas e que serão mobilizadas e engajadas por essa pessoa que vai participar do programa. Então, esse entendimento global. E aí tem outros entendimentos que são um pouco mais específicos, por exemplo, avaliar o nível de viés inconsciente que está sendo conduzido naquela cultura, entender o quanto as pessoas que vão participar dessa formação realmente está comprometida com esse processo. A ação está ali só porque tem que estar, e, enfim, para a gente entender quais são as interferências e as provocações que a gente vai conduzir naquela turma para que no final daquela experiência eles realmente estejam engajados e mobilizados para incluir diversidade. Então, uma cultura e criar uma cultura que faça sentido e que compartilhe propósito e que compartilhe pertencimento. Então, são processos que a gente estruturou e a gente sempre reavalia e ajusta os processos para que eles sejam mais aderentes e para que eles não fiquem longos, extensos, né? Então, são etapas que precisam ser práticas, mas a gente sempre desenha o processo para que a pessoa ela entra e saia dessa trilha no final da entrega com a melhor experiência, né? E a gente faz as medições ao longo do processo. Então, a cada etapa do processo,
A gente tem etapas de conexão com a pessoa, com o nosso contato na empresa, de avaliação dessas pessoas e das pessoas participantes. Então a gente faz medição de NPS, a NPS está sempre muito boa, a gente mantém esse NPS acima de 90. A gente faz mapeamento de satisfação das pessoas que participam das nossas provocações, para entender o quanto aquela provocação se conectou com ela e se existem ajustes para fazer. Então, para quem conduz o processo, se colocar no lugar de vulnerabilidade para entender o meu processo pode não ser perfeito e existe responsabilidade minha nesse lugar porque eu estou conduzindo esse processo. Então, se colocar nesse lugar de pode estar errado, diz para mim o que você pensa. Qual é a sua experiência com esse processo? Porque, como o Vitor já falou, né, as pessoas elas são diferentes e têm necessidades e pontos de conexão diferentes com aquele processo. Então, eu não posso considerar que o meu processo é universal e a pessoa que se vire para se conectar com ele. Então, essas adaptações são necessárias e a gente estar atento a isso é muito importante para que as nossas entregas sejam sempre bem-sucedidas. Muito legal. E olhando aqui, né, você falou dessa questão do processo, né, de eu conectar as pessoas, assim, vocês enxergam nesse processo que a Profissas conduz, que vocês estão mudando cultura, né? Acho que isso ficou aqui no meio do nosso discurso, que os artefatos, os métodos, o jeito, os ritos de alguma coisa precisam mudar para a gente estabelecer uma nova cultura, né? Então, por exemplo, se eu agora preciso de mais diversidade, quando você fala do treinamento, vocês mexem em ritos, vocês mexem em artefatos, vocês têm rituais, vocês têm coisas específicas para a inclusão da diversidade, e o quanto, né, essa automação, vamos pensar assim, que hoje nós como Prime Robot aqui, a gente encontra essa dificuldade no mercado de as pessoas têm artefatos, têm cultura, ela tem um modus operandi, certo? Que aí quando a gente vai automatizar, elas precisam pensar diferente. E elas precisam, às vezes, até de um olhar mais plural, que ela, às vezes, nem parou para pensar se tem. Existe um rito, existe alguma coisa que vocês desenvolveram na metodologia da Profissas que faz com que a gente seja mais assertivo no ambiente de trabalho, porque quem está nos assistindo possa se conectar com isso, né? Pensar assim, puxa, como é que eu posso pensar diferente no meu dia a dia para ir começar de uma pílula a mudança, né, desse ambiente corporativo? Sim, a gente tem vários ritos que são muito importantes, mas pensando do ponto de vista do outro, né, do nosso cliente, eu acredito que o mais importante da etapa diagnóstica é entender o lugar em que eles estão. Então, os nossos conteúdos, os nossos programas, eles contemplam estágios de desenvolvimento diferentes do ponto de vista da aprendizagem. Então, a gente precisa entender nesse diagnóstico se a empresa ou aquele grupo que vai participar da formação está num estágio de sensibilização, de letramento ou de formação. Então, entender este lugar e compartilhar esse lugar com eles, porque às vezes eles não conseguem alcançar, é muito significativo para que a experiência deles durante o programa seja positiva. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa etapa de sensibilização é aquela que ainda não foi introduzida naquele assunto, não discutiu, não debateu internamente, pode não alcançar do ponto de vista de vieses também. Né? Então, não, eu não concordo com isso, esse não é o meu entendimento. Quando você apresenta dados, quando você apresenta fatos, né? Então, para a pessoa se conectar, ela não pode criar resistências. E se a gente inclui um conteúdo, um processo de formação na etapa de aprendizagem errada, a pessoa ela não vai aprender. Então, entender em que estágio a pessoa está é muito importante. Então, para quem está nos acompanhando, que está ali incluindo um processo novo, né, vai implementar um processo novo, e as pessoas elas não forem introduzidas a esse processo, entender o porquê que esse processo existe, por que esse processo está sendo criado e implementado. Se as pessoas não entenderem o quanto esse processo vai ajudá-la no seu dia a dia, não vai fazer sentido nenhum. Então, para uma empresa que está pensando em incluir um processo novo, implementar um processo novo, existem etapas para engajar e
introduzir as pessoas nesse processo que são fundamentais. Senão elas descartam o processo vai existir, vai ter custado muitos dinheiros, mas ela vai caminhar paralelo a esse processo enquanto ela estiver dentro da empresa. Muito bom, Sônia. E assim, ó, eu tô enxergando aqui então, dentro dessa nossa conversa aqui, não é a respeito das empresas quererem chegar antes em algum lugar. Concorda comigo? Porque muita gente acha que a gente tá numa corrida, que eu tenho que chegar antes num lugar de diversidade, que eu tenho que chegar primeiro. Não é a respeito de chegar primeiro, é a respeito de chegar até o fim, certo? Porque tem vários estágios que, como você mesmo mencionou, né? Do letramento, a sensibilização, letramento e formação. Isso, ó, sensibilização, letramento e formação. Ou seja, para eu chegar a uma formação, é uma jornada, né? Então não é uma corrida de 100 metros, às vezes, na empresa, né? Então eu acho que eu vou correr daqui ali e vai estar terminado o meu trabalho, né? É uma jornada de transformação, né? Nós estamos falando muito de transformação digital, mas aqui, obviamente, nós estamos falando de transformação cultural, né? De eu transformar essa cultura para ter uma cultura mais plural, uma cultura mais diversa. Então, assim, como não é a respeito de chegar até antes, é a respeito de chegar até o fim, uma boa companhia faz toda a diferença. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, eu quero dizer aqui para vocês que certamente a Profissas é uma boa companhia nessa jornada de transformação cultural. Porque não é a respeito de você chegar antes, não é a respeito de ser o primeiro, é a respeito de você conseguir chegar lá no fim, em que a gente vai ter uma sociedade mais inclusiva, empresas mais diversas, mais criatividade, mais inovação e, emprestando a palavra de vocês, uma cultura inovativa dentro da empresa, né? Que são pessoas ativas promovendo transformação nas corporações. Gente, muito obrigado. Eu queria saber como é que as pessoas se conectam com vocês. Como é que a gente faz para contatar a Profissas? Tem um site? Vocês têm um LinkedIn? Como é que funciona? Quais são os canais? A gente quer deixar aqui na tela para vocês. Então, eles já vão falar, mas vai ficar aqui na tela para vocês se conectarem com eles já na sequência do podcast. Boa, vamos lá. Nós estamos em todos os canais, né, Sô? Mas podem acessar diretamente profissas.com.br, vão encontrar o nosso site lá, tem um formulário para entrar em contato com a gente. Podem me achar na rede social, o meu arroba no Instagram é FalaTuti, e da Profissas é o @somosprofissas. E o seu, Sô? O meu é o @sonia.lesse. Boa. Muito bom. Time, não é a respeito de chegar antes, é a respeito de chegar até o fim. E para isso, nós vamos junto. Até o próximo podcast. Muito obrigado.